Olá, queridos professores. Hoje eu quero mostrar algumas atualizações do WISE. Também quero aproveitar para explicar como se lança as frequências. Caso você ainda não tenha o link que dá direto na sua classe, por favor, entre em contato comigo que eu vou disponibilizar para você. Então, essa é a primeira tela que nós encontramos no WISE. E a primeira configuração que nós vamos fazer aqui vai ser de alterar o idioma. Gostaria de reforçar a importância de que, quando o navegador ele oferecer a opção de traduzir automaticamente, não o façam. Em vez disso, nós vamos aprender aqui o passo a passo de como alterar o idioma. Isso é importante porque alguns termos eles são muito mais familiares a nós na tradução que vem originária do WISE. Então, por isso que com a tradução do próprio navegador elas podem ficar um pouco discrepantes para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar esse ícone acima, ao lado do nosso nome, e selecionar então o idioma de nossa preferência. E a página ela vai ser automaticamente traduzida para o nosso idioma. Eu vou clicar aqui para que eu possa então acessar minha classe, mas como eu falei anteriormente, se cada um de vocês não tiverem ainda o link que dá direto à classe de vocês, por favor, entre em contato comigo para que eu possa fornecer. Gostaria também de explicar que esse exemplo é para computadores. Para dispositivos móveis, eu vou estar fazendo um outro vídeo, que também vai estar disponível para vocês. Então, ao abrir nossa classe, nós vamos notar que nós temos 5 guias aqui. A guia de resumo, frequência, leitura, crédito e calendário. Resumo onde que mostra algumas situações, como a situação de cada um dos alunos, tanto para formatura como também para recuperação. Se vocês passarem o mouse acima, vocês vão ver algumas informações, como por exemplo o aluno tem que repor pelo menos uma falta. Isso quer dizer que ele tem uma ou mais aulas para recuperar neste semestre. E esse ícone, passando o mouse acima, ele nos dá a informação de que o aluno tem problemas com o último período letivo que podem impedir a graduação. Isso não significa necessariamente que é o último período, mas sim que em alguns semestres anteriores que ele participou, provavelmente ele não concluiu com crédito e por causa disso, lá na frente na formatura isso pode implicar em problemas para que ele não se forme. Mas nós vamos nos deter então apenas a essa guia hoje, que é a guia de frequências. Ao acessar a guia de frequências, vocês vão notar que aqui do lado esquerdo não existem mais as datas para que nós possamos selecionar e poder então marcar as frequências. As datas foram transferidas para esse menu suspenso. E nesse menu suspenso eu vou mostrar algumas formas de como são exibidas as frequências. Ao clicar no menu suspenso, então eu vou acessar cada uma das datas aqui. Vamos perceber que existem 3 tipos de marcação de frequências que vão aparecer aqui no indicador. Um círculo completo verde, que as frequências foram atribuídas a todos os alunos. Isso nos indica que cada aluno, nesta data aqui, foi atribuída uma frequência a eles, ou seja, nenhum aluno ficou sem alguma frequência atribuída, seja presença ou seja falta. Nesse círculo pontilhado, nos indica que nenhum aluno lhe recebeu frequência. Isso quer dizer que todos os alunos matriculados na minha classe, nessa data específica, não têm uma frequência atribuída, seja presença, seja falta, aula recuperada, atraso, qualquer um tipo de frequência. E a terceira indicação, então, de frequências, nós vamos aprender através do exemplo que eu vou dar agora. Para marcarmos as frequências, é muito importante que nós possamos ter o calendário em mãos. Eu vou utilizar aqui o exemplo, e aí para que vocês possam entender a importância do calendário e como nós devemos atribuir a frequência na data certa. Ao acessar o calendário, nós vamos utilizar como exemplo a aula de Éter 12, do 23 ao 27, e o domínio doutrinário de Éter 12 e 27. Para isso, vamos imaginar que hoje seja dia 29 de novembro, e eu vou dar a aula de Éter 12, do 23 ao 27, e o domínio doutrinário de Éter 12 e 27. Para isso, então, é importante nós entendermos que mesmo dando a aula no dia 29 de novembro, no nosso exemplo que seria hoje, eu vou marcar as frequências no dia 26 de novembro. É importante que nós possamos marcar as frequências de acordo com o título da aula e o que o calendário está nos indicando.
Isso nos mostra que caso o aluno queira recuperar alguma aula no futuro, e se por exemplo ele faltou exatamente essa aula, quando nós marcarmos a frequência e colocarmos a falta para ele vai recuperar exatamente essa aula, e não a aula do dia 29 de novembro, que essa aula talvez ele possa ter participado. Então isso ajuda os alunos a serem nutridos dentro aqueles princípios e doutrinas que talvez eles não tenham visto. Por isso é tão importante. Então, se hoje, sendo dia 29 de novembro, eu estou dando a aula de Éter 12, 23 a 27 e o domínio doutrinário de Éter 12 e 27, eu vou ir lá para o WISE e eu vou marcar as frequências do dia 26 de novembro. Então, voltando novamente para o WISE, eu vou acessar o menu suspenso das datas de frequência e vou buscar o dia 26 de novembro de 2024 e vou selecioná-lo. Após selecionar a data, eu vou acessar o seletor de frequências. E ao clicar no seletor de frequências, vai me mostrar todos os tipos de frequências que eu posso atribuir. A primeira, em verde, significa que é presença. A segunda, a ausência. A terceira é a aula recuperada, caso o aluno ele tenha recuperado essa aula que ele faltou. Ou atraso, caso o aluno tenha chegado atrasado na aula. Eu vou atribuir, primeiramente, a presença para cada um dos alunos, clicando no botão verde. Então, eu vou selecionando a frequência para cada um dos alunos que estiveram presentes na aula. Após isso, notem que apareceu uma mensagem aqui, Unsaved Attendance. Isso nos mostra que essas frequências, todas que eu acabei de atribuir, elas não estão salvas. Ou seja, se eu sair dessa página, essas frequências não estarão salvas. Para isso, então eu preciso clicar no botão salvar, que aqui na parte do desktop aparece aqui em cima, ou seja, do computador, no modo computador, nos mostra aqui em cima e aqui embaixo. Os dispositivos móveis vai aparecer apenas na parte de baixo. Eu vou clicar em salvar. Ao clicar em salvar, todas as frequências que eu atribuí, elas estão salvas. E agora eu vou mostrar outro tipo de indicador no menu suspenso das datas de frequência. Ao clicar no menu suspenso, vocês vão notar que existe um círculo laranja e ele é preenchido pela metade, justamente na data que nós selecionamos, dia 26 de novembro. Isso nos indica que eu marquei frequência para alguns alunos, mas não para todos, ou seja, está incompleta a minha marcação de frequências. Então, para isso, eu preciso atribuir a frequência a todos os alunos para que fique verde com este ícone que eu mostrei anteriormente. Então, vamos lá. Eu vou fechar novamente o menu suspenso. Agora venho aqui no seletor de frequências e clico e seleciono ausente. E agora eu vou selecionar a ausência para todos os alunos que estavam ausentes nessa aula. Após isso, jamais esqueçamos de clicar em salvar para que possamos salvar essas frequências. Após clicar em salvar, então, note que as frequências elas estão na sua totalidade preenchidas. E isso é demonstrado aqui no menu suspenso das frequências, das datas de frequência, com um círculo completo. Outra forma de nós marcarmos as frequências é selecionando as caixinhas de seleção de cada um dos alunos. Aqui vai um exemplo de como geralmente eu faço de uma forma particular. Primeiramente, eu vejo qual é a frequência predominante naquele dia. Por exemplo, se a frequência predominante for falta, ou seja, a maioria dos alunos faltaram, então eu vou marcar primeiro as faltas. Agora, se a frequência predominante for presenças, eu vou marcar então primeiro os presentes. Vamos imaginar que a frequência predominante foram os presentes. Então eu vou clicar nessa caixinha de checkbox, venho no seletor de frequências novamente e seleciono presença. E aqui tem uma opção de marcar todos os selecionados. Então eu clico nele e ele seleciona todos. Ainda não vou clicar em salvar. Antes de clicar em salvar, eu venho de novo nessa caixa de seleção e desseleciono, ou seja, desmarco todos os alunos. Volto novamente na caixa seletora de marcação de frequências, clico em ausentes
e vou selecionar apenas os ausentes. Isso me agiliza tempo, nunca esquecendo de clicar em salvar para que nós possamos salvar tudo que nós fizemos. E pronto, a frequência está marcada. Irmãos, caso não tenham dúvidas, por favor, entre em contato comigo e nós vamos estar à disposição para poder ajudá-los. Um grande abraço.